Bom, Claquete, entrevista de Mércia Vasconcelos Souto, entrevistada por Sônia London e Rangel Salles, Paracatu, 31 de julho de 2025, projeto Economia Criativa de Paracatu, entrevista PRCT HV 004. E a gente sempre começa para você dizendo o seu nome completo, onde você nasceu, que ano. Você pode falar para a gente, por favor? O meu nome é Mércia Vasconcelos Souto e hoje estou como presidente da Associação Estécia Criativa. E onde e quando você nasceu? E eu sou de Paracatu, nasci aqui em Paracatu, ou exatamente na Fazenda Aldeia, né? E lá fiquei alguns anos na roça. E aí sou apaixonada por essas coisas que me traz à memória tudo que é da roça, né? Então, o artesanato, a tecelagem, né? A culinária, né? Os doces de um modo geral. Então, essa bagagem, essa experiência que a gente carrega. E que mês e ano você nasceu? Eu nasci em 10 de março de 1954 e nasci na fazenda com parteira. Ô, Mércia, quem que deu esse nome para você? Olha, lá em casa nós somos 11 irmãos e somos 5 mulheres, com 5 mulheres todas com a letra N. Começou comigo, eu sou a mais velha, mas eu não sei dizer, né, o porquê, mas então são todas com M, Mércia, Márcia, Miriam, Múria e Mênia, e 6 homens, tudo com N. Então, tem essa história, mas o do nome, depois eu pesquisei, né, a palavra Mércia, e alguma coisa, tipo negócio clandestino, alguma coisa assim, mas não, eu não sei porquê. E os seus pais, os seus avós também são da zona rural ou são daqui da cidade? Isso. Sempre foram, como é? Os meus avós, todos vêm dessa fazenda, né, da aldeia. Então, todos, né, quando compraram, estabeleceram ali. Meu pai se estabeleceu ali, casou, né, e já faleceu, a minha mãe também é falecida, mas eles casaram e moraram nessa fazenda por 50 anos. E a gente tem até hoje o local e a gente reúne, nós reunimos os 11 irmãos até hoje nesse local. Então, essas são lembranças mesmo, né, da gente conhecer as árvores, o percurso do rio, né, as mangueiras que estão no curral, no quintal, né? Então, é toda essa história, e eles é que levantaram, plantaram e cuidaram, e a gente ainda tem esse lugar de refúgio até hoje. E como é que foi essa infância? Porque são 11 irmãos? 11 Como é que foi essa infância com essa família desse tamanho? Como é que era o dia a dia? Eu falo assim que a minha mãe, ela era tão tranquila, calma, ela não tinha muito essa história, não pode comer isso, não pode beber isso, não pode não sei o quê. Não, ela era bem tranquila. A turma toda, você vê, junto é muito Peraltas, né? São muitas loucuras juntos, né? Desde do cortar a bananeira e pular dentro do rio, né? Como forma de descer o rio em cima dessa bananeira, a gente fazia de tudo, né? E era todo mundo junto. Mas já com 8, 9 anos, que cada um já é idade de escola, a gente já tinha que vir, mas as férias voltava e era toda aquela farra mesmo, né, da minha mãe ainda, de pilar o arroz, né, de colher o feijão, de fazer tudo isso e ter essa alimentação, o queijo, né, para esses meninadas, para a turma toda.
E devia ser uma festa, né? Como é que era essa convivência com os irmãos? Oi? Devia ser uma festa, né? E como é que era essa convivência com os irmãos? Até hoje, muito boa. Você sabe assim, da gente não ter nenhuma lembrança de nenhum momento de discussão. Assim, até hoje, a gente tem a fazenda, mantém a fazenda de uma forma que todos participam nessa manutenção, mas assim, tem dia que eu falo assim, gente, mas sabe, assim, é uma bênção mesmo, sabe, porque é todo muito de acordo. Tudo que a gente propõe, eu sou a mais velha, então acabo, né, tendo essa fama de mandar, então... Então, essa história de decidir o que faz, o que não faz, não sei o que, acaba a gente fazendo isso, né? Desde a hora que a gente pensa em reunir do que vai comer e do que vai fazer, né? A gente acaba resolvendo e tudo vira festa, né? Pode ser a canjica, o arroz doce, pode ser o pão de queijo, né? Mas é tudo na festa. Ô, Mércia, e você lembra como é que foi a mudança da fazenda para cá, para Paracatu, da família? Como foi isso? Sim. A gente toda a vida muito apegado, né, com a roça. E aí o meu pai comprou um terreno que era um bairro que estava começando aqui em Paracatu. Ele comprou o terreno, construiu a casa e aí nos trouxe. A minha mãe costurava, e aí ela ajudava muito nesse sustento com a costura e ele na fazenda, né? Nas férias a gente ia. Então esse momento de vir realmente foi uma adaptação assim complicada para todos nós, né? Porque era muita gente, né? Era muita gente numa casa só, né? Mas eu já me lembro, por exemplo, do meu penúltimo irmão, de ajudar, né? Das lembranças já do parto em casa, né? Mas a gente tem toda essa lembrança do dia que nasceu cada um, né? E de participar desses momentos, né? Algum de vocês nasceu em Paracatu? Todo mundo nasceu Isso lá? já tem 3, 4 nasceram em Paracatu. Dos 11, 4 nasceram em Paracatu. Aqui, na casa, né, já que o papai construiu. E ainda com parteira ou já usando isso? Os 2 primeiros com parteira e os 2 últimos já foi no hospital. E seu pai ficava na fazenda e a sua mãe com vocês aqui? Ficava aqui, e ele ficava na fazenda. Então, assim, era desde, imagine, quando ficava de férias, ele tinha que levar todo mundo para a fazenda, né? A aventura já começava aí, né? Que era um jipe, a capota, e a gente tudo de dentro desse carro e tudo na farra. Mas era, assim, muitas lembranças, viu? E todos seus irmãos frequentaram a escola mais ou menos na mesma época, porque a diferença é pequena, né? Exatamente. O nome da Esté Siqueira Tilma é uma homenagem à escola evangélica que ela abriu na época, né, nessa década de 50 para 60, né? Então ela abriu essa escola, era uma escola particular, mas de acesso para todos, particular, mas não paga, né? E nós viemos todos, aí o meu pai nos colocou nessa escola, mas aí com algum tempo ela fechou, e aí os últimos irmãos já estudou na escola pública, né? Aí quando eu já estava com 12 anos, por exemplo, aí eu já fui para a escola pública já. E todos estudavam na mesma escola? Vocês faziam aquela bagunça todo mundo junto ou era todo mundo tranquilo? Como é que era? Dava mais ou menos na mesma escola e era um percurso que a gente andava de mais ou menos uma meia hora, né? E a gente ia e voltava junto, né? Para essa escola, porque a gente morava no bairro, num bairro novo, né? Bela Vista, frequentávamos a escola Antônio Carlos, no centro já, né? E aí a gente vinha, mas tinha que vir junto e voltar junto. A gente tinha que sair junto e chegar junto, porque um era companhia para o outro, né? Você é a mais velha, né? Das mulheres, e eu tenho um irmão mais velho do que eu.
E você era o exemplo, aquela estudiosa? Como Não. que era? Não gostava muito de escola, não. Não, o meu irmão mais velho, sim. Esse sim, uma letra perfeita. Ele era um exemplo de filho, assim, né? Até hoje ele é um. Mas eu era muito dessa história da casa, de ajudar minha mãe, de fazer as coisas da casa, de aprender a costurar com a minha mãe. Mas a escola eu não era muito apaixonada com a escola, não. Mas você aproveitou as outras coisas que a escola Né? oferece, que são novos amigos, que são conhecer coisas, ou É. não? Como foi assim? Foi difícil? Foi fácil a sua adaptação? Não, a gente acaba. A minha mãe, interessante que a gente sempre fala isso, a minha mãe e meu pai nos dava muita autonomia para fazer, para ir e vir. A gente tinha essa autonomia, tinha essa independência, né, para fazer as coisas, para as escolhas, né? E aí a gente, né, depois eu me casei com 20 anos e fiz a faculdade depois que eu casei, comecei a trabalhar como professora. Mas eram as escolhas assim que o papai e a mamãe, né? Acho que eram muitos, eles, cada um tinha que, né, se virar e descobrir. Mas, bom, então você disse que não gostava muito da escola, mas foi fazendo, foi seguindo. Sim, E na adolescência, como foi? isso. E aí as adolescências, né, a gente tinha muita atividade em casa, né? Porque era lavar roupa na praia, era, né, fazer a comida, lavação de vasilha e tirava a água do poço, né? Então, era uma cisterna que você tinha que puxar água, né? Pegar essa água, né? Tomar o banho de balde, né? Então, era... e a diversão era o pique-esconde e o salve-latinha na rua, de terra, né? Que nem asfalto tinha. Mas a gente tinha muito essa, né, essa liberdade mesmo de ficar na rua e... O que é salve-latinha? Hã? O que é salve-latinha? É uma brincadeira que a gente põe a latinha, né, num lugar e alguém vigia essa latinha. E você tem que ir lá e chutar essa latinha. Você tinha que alcançar essa latinha de uma certa forma. E alguém estava ali vigiando nessa latinha. Então, tinha aquele que salvava a latinha, né, do chute. E aí a gente tinha que usar de tudo quanto era artimanha para, né, fazer isso. Eu tô rindo porque eu brinquei muito de salva-latinha. Mas eu não tive essa questão de boneca, sabe? Eu tinha de cozinhadinho, que eu gosto da cozinha. Então eu tinha essa história do cozinhadinho, né? Mas você lembra de alguma amiga, de alguma pessoa mais próxima, assim, que você ficou aqui, foi se aproximando? como? Alguma amiga especial que você fez nesse período de escola, de adolescência? Você sabe que são poucas, porque era tanta gente, né? Que ficaram algumas amigas que até hoje a gente tem contato, mas né, que a gente lembra de alguma coisa, até mesmo da escola, né? Então, que cria um pouco mais de afinidade, mas né, são as amigas assim, poucas que foram embora, né? E a gente acaba perdendo o contato, não estão mais, por exemplo, em Paracatu. E como foi? Como foi assim, o começo da adolescência, saindo, namorando, paquerando, ia em baile? Como que era assim, essa vida Nós não frequentávamos... adolescente para jovem? Como era? Aí a gente não frequentava baile. A gente não tinha essa coisa, porque aí, desde que nascemos dentro da igreja, do evangelho, então a gente não tinha essa história do baile, né, de ir para a festa, essas coisas a gente não tinha. Íamos para a igreja, voltávamos da igreja sempre juntos, né? Conheci o meu namorado, o meu marido hoje, há 50 anos de casada, conheci dentro da igreja, né? Então a gente tinha esse convívio dentro da igreja. E tinha o cinema,
né? E aí, para ir ao cinema, o meu irmão tinha que me levar e ele tinha algumas recomendações. Você não fica lá conversando com ninguém, você não fica usando batom vermelho e eu vou com você. Então, a gente tinha isso, o cinema e a igreja e a escola, né? Não tinha... Mas ele namorava também. Ele namorava também. Sim, namorava. Comecei a namorar com 14 anos, né? Então, foi meu primeiro namorado, com quem eu casei. Uhum. E você tem filhos? Quantos filhos? 3 filhas, todas casadas. Tenho 6 netos e uma neta, né? Então ela sempre diz assim, eu sou a única neta da minha avó. Imagine, né? Como é a vovó Mércia? Me chamam de Messinha, desse tamanho, mas me chamam de Messinha, vovó, ou vovoinha, vovó Messinha. Mas é uma babação mesmo de vó. Aquela que está estragando os netos. Literalmente. E são todos criados da mesma forma que vocês foram? Todo mundo muito junto? Todo mundo junto. Mesmo, na mesma, hoje, até hoje. E é interessante que elas, a primeira nasceu dia 27 de julho, a segunda nasceu dia 29 de julho e a terceira nasceu dia 29 de julho. Então, as 3, né, esse período, encontramos todas, assim, praxe mesmo, assim, de reunir as 3 para comemorar, sabe? E aí elas falavam assim, eu não quero aniversário junto não, porque desde pequena a gente só tinha um aniversário, um único bolo, um único aniversário. E aí não ganhava tanto presente, porque você, convidado para ir no aniversário com 3 crianças, imagina comprar 3 presentes, né, de uma vez. Aí elas falam, eu quero o meu bolo, eu quero o meu bolo e eu quero o meu aniversário. As 3 moram aqui em Paracatu? Não, uma mora em Brasília, outra mora em Montes Claros e tem uma que mora comigo. E estudaram? O que elas fazem? A que mora em Brasília gosta da área de beleza, de salão, de cabelo, e a de Montes Claros é enfermeira, e a que mora aqui é arquiteta, fez o curso de arquitetura e trabalha com coordenação de projetos também, dentro da associação. É mais próximo de mim. Ô, Mércia, e aí você conta que essa vivência na igreja, com a religião, vem desde dos seus pais, dos seus avós, e aí continua com as suas filhas e netas. Como é que é essa, hoje, né? A gente tem essa muitas vida na lembranças igreja? de apresentação na igreja, então a gente participava muito do teatro, né? A igreja toda a vida foi uma coisa viva, né? De música, de cantar, né? De vários cânticos, hinos, muita apresentação, e tem apresentações até hoje de teatro que a gente lembra muito, né? Porque a gente participava de tudo isso, né? Tinha essa oportunidade de participar. Então, a igreja acabava sendo esse nosso local, até mesmo da cultura, de conhecer, né, de vivenciar. Então, a gente tinha muitas essas oportunidades, né? E as meninas gostam ainda Gostam, de ir? todas elas. Também foi assim, né, de estar na igreja, de cantar, porque elas têm uma voz muito boa que puxou do pai. Eu não canto nada, a minha voz é uma taquara rachada. Eu sempre falo assim que eu odeio minha voz, mas elas têm voz muito boa e uma toca um violão, a outra toca um teclado, faz alguma coisinha assim e cantam muito bem, né? A neta toca violão e canta muito bem. E você disse que seu marido também é da igreja, né? Também. Como foi o casamento de vocês, assim, o religioso na igreja? Como é? Pois é. A gente era assim, eu vindo da fazenda, a gente tinha essa condição muito, era uma condição de quem estava vindo da fazenda. E ele já não tinha o pai nem a mãe na época e era um provedor também da casa, e como mecânico. E
também ganhava muito pouco, né? E aí eu cismei que eu queria casar. E fizemos o casamento na igreja, né, com tudo direitinho. A minha mãe estava com a caçula no braço quando ela me casou. E ela falava, mas eu não queria que você casasse, eu estou casando com um filho no braço. A minha mãe tinha 10 meses e eu estava casando. Mas assim, né, estamos casados até hoje, né, são 50 anos de casado, então. Você lembra desse dia? Muito. Como é? Como foi? Do pastor, né, que fez o casamento, quem era, o vestido plissado, né, as flores no cabelo, assim, o meu marido muito alto, assim como você, mas magro, 60 e poucos quilos. E então, assim, é uma lembrança, uma igreja cheia, tinha muita gente. Muita gente. O casamento em si, né, foi muita gente, naquele estilo mesmo de roça, né? Do leitão assado, não sei o quê. E você trabalhava? Não. Não. Aí eu estava só fazendo o magistério, estava estudando. Aí eu fiz o magistério, e aí depois que eu casei, e aí eu fiz pedagogia. Você estudou então depois de casada? Depois de casado que eu fiz faculdade. E você começou a trabalhar com o quê e quando? Eu comecei a trabalhar com 21 anos, um ano depois que eu casei, em 76. E aí já comecei a trabalhar, e porque a diretora me viu com a minha filha no colo, com um vestidinho, né? E ela falou, quem fez o vestidinho? Eu falei, fui eu. Aí ela falou assim, mas eu preciso de alguém para trabalhar na aula de economia doméstica. E aí ela me chamou para trabalhar, né, na escola, e aí fiquei. Você lembra o que você fez com o seu primeiro salário? Eu comprei o anel, porque o meu pai não tinha condição de me dar o anel. Eu fui lá e comprei o anel, que eu tenho até hoje, o anel. E tirei o meu dízimo. Aí eu falei assim, esse é o meu compromisso, eu quero comprar meu anel e eu vou começar a pagar o meu dízimo. Né? Que aí eu já tinha o meu salário e aí eu já podia, né, cumprir. E você trabalhou como professora durante quanto tempo? Foi aqui mesmo, em Paracatu? 27 anos que eu trabalhei como professora. E você dava aula de quê? Hã? E você deu aula de quê nesse período? Isso, aí eu comecei com a economia doméstica, depois eu passei para práticas agrícolas, por causa dessa história de vir da roça, né? O professor foi embora, não tinha quem fizesse, né? E aí, Messia, tem a aula de práticas agrícolas para horta, não sei o quê. Eu falei, não, eu quero. Né? Aí eu dei aula de práticas agrícolas, depois né, mudou o currículo, e aí eu fui para a educação religiosa, também ligada, né? Então, eu falo muito assim que essas experiências de vida que traz para a gente é que traz essas oportunidades, né? E aí, quando eu venho, aí eu me aposentei, e aí eu falei, não posso ficar parada, né? Eu vou fazer alguma coisa. Não, então eu vou ensinar o que eu aprendi. Era o bordado, o crochê, que a minha avó fazia o crochê, a minha mãe me pôs para costurar. E aí a gente faz de tudo, né? Na hora de fazer os acabamentos, de sentar na máquina para costurar, aí a gente faz tudo isso, mas de toda essa vivência. Eu falo assim, como que, né, Deus vai providenciando as coisas e vai te usando, né, dentro daquilo que você sabe fazer, né? Então, hoje eu agradeço muito, porque minha mãe, né, ela tinha essa preocupação, né, na criação de filhos, né, de preparar mesmo para a vida, de coisas básicas mesmo, né? Eu aprendi a costurar com 12 anos, que minha mãe me pôs para costurar. Então você começou a trabalhar, a fazer esse trabalho, porque você achou que precisava transmitir, passar o que você conhecia para os outros, é isso? E aí você tem algum caso assim de que você se orgulha, que foi bacana com alguém, que aprendeu, que seguiu, como
Aí é sempre aquela história de estar na igreja. Aí eu falo assim, que ir para a igreja, sentar no banco e assistir uma pregação, um louvor, é lindo. Tem nada melhor, né? Você senta, fica ali. Mas eu falo assim, você como cristão e você ter que viver, né, com um propósito, porque Deus não nos colocou aqui à toa, né? Tem um propósito para cada um de nós. E aí eu falava assim, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que, né? Eu não posso ficar aqui assim, né? E aí, conversando com algumas mulheres da igreja, uma fazia o crochê, a outra fazia o bordado, a outra fazia o lanchinho e que levava, e aí nós íamos para o bairro, sentávamos lá numa sala com a telha brasilite e ficávamos ali, né, trocando essas experiências e contando essas histórias, e começamos assim, esse trabalho. Mas eu realmente, assim, eu sempre fui muito mais de coordenar, de inventar as modas, né? Porque eu faço um pouquinho do crochê, um pouquinho do bordado, gosto do ponto cruz e gosto da costura, mas toda a vida fui dessa questão de ficar inventando, né? Tanto é que aí começou essa ideia. Ah, não, mas você tem que buscar os parceiros. Né? Ah, mas o que é isso? Como é que eu faço isso? Não vou mexer com isso. Não, a gente só quer mesmo trocar experiência, né? Um pouquinho do que a gente sabe. Não, tem que fazer isso. Olha, tem a empresa aqui em Ross, e tem um programa que apoia esse tipo de trabalho, e eu falava assim, ah, não, vai dar muito trabalho, não sei o quê, e aí todo mundo insistindo, e aí alguém escreveu o projeto, participamos do projeto, e aí fomos escolhidos, e aí ficamos nessa parceria que para a associação, que deu vida, né, deu perna, para a gente ser o que é hoje, foi através do Programa Integrar, né? Então veio o apoio, que foi o primeiro projeto, o projeto Borboleta, e a gente sempre fala do projeto Borboleta, porque a ideia da transformação, né, de deixar de ser lagarta para virar borboleta, né? E a gente chama muito, elas falam muito delas, né, das borboletas coloridas, cada uma do seu jeito, da sua forma, né? E aí nós tínhamos essas aulas do bordado, da pintura e do crochê, né, que a gente tem até hoje, que é o nosso projeto piloto, vamos dizer assim, da associação. E aí vieram essas parcerias, né, e aí essa orientação em questão da gestão, né, de o que fazer, onde buscar essas parcerias, e aí entendemos que era um processo que a prefeitura, através da assistência social, né, podia participar desse projeto, e a gente sempre trabalhou com foco de mulheres para geração de emprego e renda, sempre nessa ideia de que você tem que saber fazer alguma coisinha para aumentar a sua renda, né? Então sempre trabalhamos nessa área, nessa atuação, né? E aí foram aparecendo os novos projetos, né? E aí a gente não precisava mais buscar esses projetos, porque vieram os projetos. E assim a gente, quando nós éramos solicitados para desenvolver o projeto, a gente falava assim, ai meu Deus do céu, mas né, é mesmo, é verdade, né? Agora a gente não precisa mais ir atrás, agora está todo mundo, né, pedindo. Mas tivemos um tempo, mais de 12 anos, pela Quirós, né? Então onde que nós pegamos essa estrutura toda, né, de associação, de entender todo esse processo, e de ter o nosso primeiro computador, né, o nosso primeiro celular, a nossa primeira câmera fotográfica, né, essa coisa toda. Então, e hoje estamos aí, hoje a gente tem mais de 10 projetos, né, que a gente desenvolve, mas sempre nessa área de emprego e renda. E você emprega pessoas aqui também, na associação? Tem empregados também? É porque é interessante, assim, quando você falou da questão da experiência, da mudança de vida, a nossa primeira aluna de bordado, a professora falava assim, mestre, se eu não der conta de ensinar a dona Catarina a fazer esse bordado, eu vou largar, porque
se eu sou professora e não consigo ensinar o que eu sei, então eu não sou boa professora. Eu falei, dona Vilma, às vezes a senhora propor um outro bordado, às vezes dá certo. E aí ela propôs um outro tipo de bordado livre. A gente, na verdade, descobriu que ela tinha problema de visão para contar os pontinhos do ponto cruz. Né? E aí veio essa questão de, né, conseguir o óculos, ela mudar o bordado, o foco para o outro bordado, né, que a professora sabia também fazer muito bem, faz até hoje muito bem, que é perfeita como professora de bordado. E a Catarina depois virou professora. Então, depois ela é que ensinava. Organizadíssima, né? A caixa de bordado, os panos, tudo organizado. Assim, então, uma história muito linda que a gente tem, e até ela já contou essa história dela várias vezes, mas aí depois ela aposentou, teve alguns problemas de coluna, e hoje ela borda muito pouco, faz muito pouco. Mas são experiências assim incríveis de coxas de retalho, né? De coxas que foram bordar, acrescentou o crochê, trabalhando nessa coxa. Então, são tantas histórias assim, sabe, de mudança de vida mesmo. Né? Agora, recentemente, a gente tem uma história de uma menina que veio do Nordeste, que perdeu a mãe, que perdeu a avó, e ela veio acompanhando o marido para trabalhar. E ela com depressão, e aí falaram com ela, não, vai lá fazer o bordado. E aí ela veio, identificou com o crochê, e hoje ela fica conosco lá na outra loja. Então, ela hoje nos auxilia. Aí chega lá e eu falei assim, mas Andréia, tudo organizadinho, e ela tem um senso de organização, sabe? E aí ela conta a história dela e fala assim, dona Messia, mas isso aqui salvou minha vida. A senhora não sabe como é que era. Eu falei, como que eu vou voltar para o Nordeste? Eu não tenho minha mãe, eu não tenho minha avó, né? E meu marido trabalha aqui, mas eu aqui desse jeito, sabe? Então, assim, são histórias incríveis, sabe? Assim, muita história. Né? Nossa, muitas. E como é que é, assim, como é que você vê essa sua contribuição aqui para Paracatu ser o que é? Você acha que compõe uma característica de Paracatu? É uma coisa que... Como é que você vê assim, você inserida aqui em Paracatu, contribuindo para Paracatu ser reconhecido? Isso para você A minha mãe tinha muito essa... assim, o que você faz, você não precisa... Sabe? Então, eu prefiro, né, assim, eu sei da importância, principalmente da associação hoje, né, no bairro, a mudança de vida, né, e tudo, mas é uma coisa que eu sinto que foi a minha obrigação, né? Deus me deu esses dons, me deu a oportunidade, eu falo muito com elas assim, vocês acham que vocês é que recebem ou que ganham? Não. Nossa, eu já aprendi tanto, eu já ganhei tanto, é um privilégio. Eu falo assim, gente, isso é um privilégio, poder estar aqui com vocês, né? Ouvir a história de cada uma, né? Então, eu sei do que eu posso fazer, né, como pessoa ali, ouvindo cada uma, né, mas não sou muito de... A gente sabe que é importante, mas... Mércia, e você tem noção de quantas vidas você transformou por meio desse projeto? Muitas borboletas. Muitas borboletas, né? Muitas. Mas aí vai passando assim um filme, né, de cada vida, de cada mulher, das suas histórias, né, que hoje a gente encontra com os filhos, né, e aí ela às vezes vira para o filho e fala, olha, mas aqui é que mamãe aprendeu, né, estava com ela, foi Dona Messia e tal, né, então muitas borboletas, muitas voando por aí.
que te trouxe, assim, hoje você fazer essa passagem, essa olhada assim na sua vida? Como é que você sentiu? Hoje eu sinto assim, é bem assim que como eu já, né, assim, meio que cumpri meu papel. Aí sempre eu brinco e falo assim, não, gente, eu tenho que dar uma parada, porque realmente, assim, são muitos projetos, né? E você tenta fazer da melhor forma possível, porque eu vejo assim, não é só o meu nome que tem em jogo, é o nome da igreja que tem em jogo, porque é uma associação sempre ligada à igreja, né? Sempre a igreja teve como parceira, hoje no Alto do Açude, local onde funciona da igreja, os apoios que a gente tem mais diretos. Então, a gente tem essa preocupação. Mas eu já tenho também essa ideia de que temos que substituir, né? Que eu vou ter que, né? Eu falo assim, eu queria ficar aqui. Eu quero ficar aqui. Se eu ficar aqui, para mim tá ótimo, né? Porque são muitas responsabilidades e eu tenho 71, então a cabeça, né? A gente entende que, né, por mais que você procura estar lá na frente, enxergar, né, a necessidade do outro, né, mas você começa a ter essas limitações. Eu tenho que ter essa noção, né, que uma hora, né, mas eu ainda, né, dirijo o carro, vou para onde eu quero né, da forma que puder, Mas você já está fazendo alguma coisa para fazer essa passagem ou ainda é desejo, é um dia? Não, eu tenho algumas pessoas, né? Então hoje a gente tem um advogado que nos ajuda muito nisso, nessa orientação, e a gente tem algumas pessoas que já nos acompanham há muitos anos dentro da associação e que a gente entende que são pessoas que vai conseguir fazer isso, né? Mas, né, o coração ainda está... E aos 71 anos, qual é o sonho da Mércia? Uma sede própria. Uma sede própria, que nós não temos essa sede própria. E então isso que eu falo assim, que a gente sempre procurou fazer um trabalho aqui ali, assim, a gente sem muita, sabe? Aí hoje você vê, puxa vida, a gente tem todo esse contexto, né? Então, esse aqui é cedido pela Secretaria de Cultura, a outra casa cedida pela Assistência Social, a outro espaço cedido pela igreja, então o Alto do Açude cedido pela igreja, mas a gente não tem um local de referência, né? Então, eu acho que esse espaço nosso, né, para um centro de produção, a gente tem hoje o curso de costura, que são várias máquinas, né, são umas 40 máquinas, a gente precisa desse centro de produção. A gente agora vamos começar uma fábrica de fralda, que nós fomos procuradas para desenvolver essa fábrica de fraldas geriátricas. Então, assim, eu vejo que a gente precisa dessa estrutura, né, para colocar tudo isso como centro de produção, e aí sim você tem onde ter pessoas, né, que você pode trabalhar e que podem ser beneficiadas, não só financeiramente, mas também com o próprio produto, né? Então, o meu sonho hoje é esse, uma sede própria, né, e um centro de produção. Porque a gente ainda continua, né? Pode continuar aqui, ali e tal, mas esse centro de produção é muito... Mas estamos correndo atrás. Já estamos de olho, então de olho no terreno, a gente já está aí. Então, em breve a gente vai ter novidades. Então, em breve a gente vai ter novidades. Se Deus quiser.
Deus já deu tantas coisas que a gente fica até constrangido. Ai, Senhor, mas esse terreno, a gente foi lá, olhou, namorou, e aí eu falei, é esse daqui. Aí fui lá, entreguei o pedido e estamos aqui aguardando, sabe? Mas se Deus quiser, esse é o meu sonho. Acho que aí sim, aí eu não quero construir. Eu não gosto de construção. Aí é problema. Aí você arranja um problema para quem fica, né? Agora você vira, você constrói. E como é que está essa experiência de contar a sua história para esse povo que chegou aqui assim, do nada? Como é que está essa experiência de contar a sua história para esse povo aqui que chegou assim, de uma hora para outra? Eu gosto muito dessa conversa assim, né? E eu vejo que realmente assim, eu gosto dessa, né? Eu consigo fazer isso. Mas eu fico assim, sonhando, né? E tem muita gente, a gente descobre que tem muita gente aí com esse olhar, né? Para a necessidade do outro, para a vida do outro, sabe? A gente descobre que tem pessoas assim, sabe? E a gente fica feliz com isso, né? Eu tenho várias coordenadoras, porque cada projeto tem uma coordenadora, e uma delas, por exemplo, é advogada, e ela fala assim, Messia, eu fico encantada, sabe? Dá um sentido novo para a minha vida fazer esse trabalho, sabe? E de te ver sonhando, buscando, querendo, né? Então, eu vejo assim, sabe? Que são legados que ficam, né? Que faz sentido para a vida da gente. Então, agradecemos esse seu tempo, essa história maravilhosa que você cedeu aqui para o Museu da Pessoa, para a cidade de Paracatu, porque também ela vai voltar aqui para a cidade, né? E muito obrigada. Então, vai enriquecer ali o nosso acervo, o acervo do museu e o acervo de história de Paracatu. Amém. E a gente faz um trabalho junto com os professores para também conhecerem a história das pessoas daqui, né? Então, certamente, a sua também vai ser uma referência aí para os professores. Mas graças a Deus por tudo. Tá? Muito obrigada.